Em primeiro lugar, eu não gosto do café do Starbucks. Em segundo lugar, minha esposa e eu já faz alguns anos que não vamos lá. Simplesmente porque, na época do Biden, eles decidiram empregar homossexuais e lésbicas em vez de veteranos de guerras americanas. Ou seja, eles tinham um programa especial de contratação de pessoal, onde antes estava escrito que veteranos tinham prioridade, por assim dizer. E depois, em vez disso, apareceu outra orientação. Em primeiro lugar, contratar aqueles que nas relações sexuais usam o ânus. E eu me lembro que eles tinham bandeiras de orgulho justamente por isso, né? Por sexo através do ânus. Tipo, nós nos orgulhamos de usar não o pênis, mas a língua, as mãos, para satisfazer as necessidades sexuais do parceiro. Peço desculpas por esses detalhes, eu fiquei e ainda estou muito irritado com eles, com o Starbucks. Mas isso não é tudo. Terceiro, o motivo pelo qual paramos de levar nosso dinheiro para o Starbucks foi que os vendedores se recusavam a atender clientes com bonés vermelhos, mesmo que neles não estivesse escrito Trump ou MAGA. Mas no geral, minha opinião sobre essa corporação está clara. Embora, por outro lado, eu admiro como, a partir de uma visão e de uma única cafeteria aberta, cresceu uma rede mundial. Centenas de grandes e pequenos concorrentes surgiram adotando essa ideia. Começou um novo setor no comércio de alimentos, cafeterias como nunca houve no mundo. Assim como o McDonald's transformou um hambúrguer no McBurger, organizou a venda de bilhões de refeições pelo mundo e criou um novo setor, novamente na indústria alimentícia. Dito tudo isso, vamos passar aos nossos Sobakevich Mandan e aos funcionários da corporação. Na cidade de Nova York, o sindicato, sob a instigação do novo prefeito de Nova York, declarou greve em 65 lanchonetes da cidade. Tem muito mais lá, não sei por que 65. E levou os membros do sindicato para as ruas e praças, desfilando diante das câmeras de televisão. E o motivo para levar os trabalhadores às ruas foi que eles descobriram que, na opinião deles, havia dinheiro demais no bolso de outra pessoa. Ou seja, do presidente da Starbucks, que comanda 40 mil cafeterias em 80 países ao redor do mundo, sendo que só nos Estados Unidos existem 16 mil. E o faturamento da empresa é de 37,2 bilhões de dólares por ano. Isso ocorreu em 2024. O presidente, chefe desse complexo, recebeu cerca de 96 milhões de dólares nesse ano. É muito dinheiro? É muito mesmo. Mas o que eles têm a ver com isso? Uma xícara de café à base de expresso, cappuccino ou outra coisa custa em média R$ 4,50. Nos Estados Unidos da América, alguns estados têm valores menores, outros maiores. Em média, é cerca de R$ 4,50. Em 10 anos, o preço passou de 3,50 para R$ 4,50, um aumento de $1 ou 1/3. Parcialmente por causa do aumento geral dos preços dos produtos e da energia, e parcialmente por causa do aumento dos salários dos funcionários. Em média, um funcionário custa para a empresa $30, ou seja, em todo o país, $30 por hora, o que inclui 17,50 em média que ele recebe líquido. E o restante inclui aposentadoria, benefícios e demais pagamentos feitos pela empresa ao funcionário. O salário mínimo estabelecido pela cidade de Nova York é de 16,50, então a Starbucks paga mais do que o mínimo. Mas o salário do presidente não deixa a Mandana e os funcionários das cafeterias em paz. Estamos falando do diretor-geral da empresa, que ganhou 96 milhões no ano passado. E se você obrigar esses trabalhadores a fazer greve, eu estarei com eles nessa greve. Então, o novo prefeito de Nova York não perdeu tempo assumindo o controle do Partido Democrata e convocando boicotes nacionais. A Starbucks, por causa do que, segundo alguns membros do sindicato, é o salário ultrajante do diretor-geral da empresa, que ganha 6.000 vezes mais do que um barista. Até um socialista iniciante diria que isso é injusto, não é? E como você vai ver, esses protestos podem se espalhar para outras empresas em um futuro próximo.
A Starbucks se recusa a negociar de boa fé. Eles lucram com o meu suor. Eu trabalho em feriados e fins de semana, mas Brian Nichols não considera o meu sindicato digno de negociação. Boom! Qual é o nosso plano de ação e quão sério isso pode se tornar? Já que isso pode se tornar algo muito grande em todo o país. Membros do sindicato e seus aliados prometem greves em 25 cidades para iniciar a temporada de festas e aumentar a pressão. Na empresa, ao exigirem melhores condições de trabalho, a Starbucks afirmou que seus funcionários já possuem algumas das melhores do setor. Pessoalmente, acho que é bem feito para eles, para a Starbucks. Eles mesmos foram os criadores do comunismo que agora os consome, os devora. Agora eles, a Starbucks, achavam que por serem deles não seriam tocados. E ficaram bajulando esses comunofascistas à toa, achando que eles iriam protegê-los porque, digamos, fizeram o ninho deles ao lado deles. Mas não deu certo. Os próprios são sempre devorados primeiro. É que a Starbucks na liderança sabe contar dinheiro muito bem, mas lê história muito mal. Foi assim que os bolcheviques, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, primeiro prenderam e mataram todos os companheiros de viagem, e só depois começaram a lidar com os inimigos. Da mesma forma, os jacobinos na França agiram assim como aqui. Então, vocês aceitaram ativistas homossexuais? Por que eles iriam sair por aí e lutar com alguém? É mais fácil para eles acabar com você, Starbucks, tolo, míope, velho Starbucks, bem feito para você, na verdade. Mas nesse conflito, eu estou do lado da corporação para que ela vença. Eles estão sendo atacados, mas não pelos motivos corretos. Vamos analisar. A empresa evita negociações e não faz propostas dignas. A empresa que passou 4 anos tentando quebrar nosso sindicato, cometendo o maior número de violações de direitos trabalhistas na história dos Estados Unidos da América. Então, o representante do sindicato diz que se eles continuarem, se não pararem os negócios, a Starbucks pode parar completamente. Mas sobre o que ninguém fala é que a América está cheia de empresas que pagam aos trabalhadores pior do que a Starbucks, mostrando que os comunistas têm muitos outros alvos. Estamos falando de empresas como Target e Taco Bell. Afinal, pouquíssimos cargos de nível inicial em serviços de meio período pagam o suficiente para se viver nos Estados Unidos, muito menos para pagar uma faculdade ou comprar uma casa. E os funcionários em greve da Starbucks deixaram claro que se sentem presos, e eles realmente estão. No entanto, aqui estamos falando de um trabalho inicial de meio período. Essas vagas existem sim, mas não para enriquecer, e sim como parte da máquina corporativa. O que na essência é como funciona qualquer trabalho, não importa quanto paguem até mesmo para o diretor-geral. E a dura realidade desta greve é que ela mostra: os empregos são criados e oferecidos em primeiro lugar para o benefício da empresa. E só depois, se sobrar tempo para o funcionário, incluindo o próprio Starbucks, eles encontrariam um diretor executivo mais barato, se pudessem. E se eles precisarem de baristas ou gerentes, vão calcular quanto podem pagar e encontrar trabalhadores suficientemente desesperados. Vamos entender o salário do presidente. Digamos que há 2 candidatos. Um deles, no emprego anterior, aumentou as vendas e a receita, ou seja, o lucro-receita em 20%. Bem, na Starbucks, se ele fizer isso, serão 7 bilhões. O outro também aumentou, mas em 3%, o que também é bom. Mas nesse caso, será 6 bilhões a menos. E há 10 empresas que estão procurando um bom presidente produtivo. Quanto você estaria disposto a pagar para alguém que pode trazer 7 bilhões de dólares para você? Deixe-me responder por você. O quanto for necessário para tê-lo é o quanto vamos pagar. Porque se não for você, vai ser outra pessoa. Esse ganso, com certeza, que bota ovos de ouro, vai ser pego por alguém, com certeza. E é por isso que você dá a ele o suficiente para que ele não fuja para lugar nenhum. E quanto àquele que vende café, ou seja, faz bebidas na Starbucks? Poucos interessados são atraídos por salários mais altos.
E se a cidade de Nova York recebeu 1 milhão de imigrantes ilegais que lotaram todas as obras, todos os trabalhos que, digamos assim, não exigem conhecimentos básicos? Isso significa que 1 milhão de cidadãos dos Estados Unidos da América ficaram sem trabalho. Ou seja, no lugar deles foram contratados imigrantes ilegais. E o que eles fazem? Procuram um emprego dispostos a aceitar salários baixos. Se a pessoa está disposta a receber 17,50, na verdade isso não é pouco dinheiro. Existem dezenas de milhares de pessoas que querem receber esse salário em vez de ficar sem trabalhar e receber o seguro-desemprego. Por que oferecer, digamos, 20 por hora em vez de 17 se há uma multidão disposta a trabalhar por 17,50 ou até menos? Eles cercam as portas. E não é como carregar pedras, sabe? O trabalho cansa, faz suar, mas não é igual ao de construção. E a Starbucks também contratava ilegais ali, fechando os olhos, porque, digamos assim, isso não é totalmente legal, mas a gente apoia os ilegais. Então, se você aumenta os salários, o preço do café também sobe. E, digamos, ele vai ficar ali por uns $6. Sim, os vizinhos e concorrentes é R$ 4,50. É claro que uma parte, não todos, claro, mas uma parte dos seus clientes vai para eles, para os concorrentes. Ou seja, o lucro vai diminuir e então o presidente e sua equipe serão demitidos. Quem vai demitir? Os donos, os acionistas vão demitir. E quem são esses acionistas? Podem ser fundos de pensão, companhias de seguros, órgãos governamentais, pessoas físicas. Desde uma multidão de aposentados até bilionários investidores. Mas o problema é que esses grevistas não entendem o que permite que essas empresas os tratem dessa forma. estamos falando da fronteira anteriormente aberta dos Estados Unidos da América que permitiu que dezenas de milhões de imigrantes ilegais entrassem em nosso país. E embora não se possa culpar alguém por vir aqui em busca de uma vida melhor, é possível culpar os políticos por incentivarem a imigração ilegal, sabendo que as pessoas terão que aceitar qualquer trabalho que encontrarem. Por isso, as grandes empresas nunca se preocuparam com a imigração ilegal. Os salários dependem da oferta e da procura. Se a oferta de mão de obra aumenta, é isso que acontece no mercado de trabalho. Estamos falando sobre o gerador. O diretor executivo da empresa, que ganhou 96 milhões de dólares só no ano passado. 96 milhões de dólares, 606 vezes o salário médio de um funcionário da Starbucks. Ele está totalmente certo. O gerador realmente ganhou tudo isso. É muito dinheiro. Estamos ignorando o principal. O motivo do diretor executivo ganhar muito mais que outros funcionários nesses cargos. A corrupção do governo nos Estados Unidos manipulou o jogo a favor dos baixos salários dos trabalhadores, o que aumenta o lucro e ajuda os diretores executivos a ganharem mais. Mas quando há muitos profissionais qualificados para uma vaga, as empresas não tendem a pagar tanto quanto pagariam se houvesse menos trabalhadores e eles não estivessem tão desesperados. Esse desespero aumenta porque muitos trabalhadores ainda pagam aluguel. A moradia é muito cara. Por quê? Porque nós inundamos o país com 30 milhões de imigrantes ilegais que ocupam casas que por direito deveriam pertencer aos cidadãos americanos. Além disso, não construímos casas suficientes. Agora passamos suavemente para outro problema. Bem, vamos voltar ao Starbucks, que na verdade tem a mesma razão que o salário baixo. Moradia, ou melhor, o pagamento da moradia. Montani vai parar o aumento do aluguel, a Gon disse a 1 milhão de inquilinos. Ou seja, 1 milhão de apartamentos. Ou seja, cerca de 1/3, aproximadamente entre 1/4 e 1/3 de todos que alugam apartamentos na cidade de Nova York. Se você é um incorporador, pode obter retorno sobre o dinheiro e o esforço investidos na construção. Só se o salário crescer e superar a inflação. Se ela não cresce de jeito nenhum, ou cresce no máximo junto com a inflação, ou cresce menos do que a inflação, então você vai investir dinheiro na construção, mas não vai ter lucro. Bem, eu pessoalmente nunca conheci pessoas tão malucas. Isso acontece, tudo pode ocorrer na vida. Você investe, perde tudo, vai à falência, mas investir já sabendo que não terá retorno
Mesmo assim, eu nunca encontrei pessoas assim. No Texas e na Flórida, por exemplo, você terá benefício. Onde vão construir? Bem, obviamente não em Nova York, certo? Aliás, Staten Island é um dos bairros de Nova York. Sim, eles estão pensando em se separar. Se eles se separarem, então vai dar para ir lá construir, e um monte de nova-iorquinos vai se mudar para lá. Ou seja, cada vez mais pessoas vão tentar alugar apartamentos, mas há poucos apartamentos disponíveis. 100 pessoas querem alugar seu apartamento. Você vai baixar o preço ou vai dizer, vou alugar para quem pagar mais? Pense bem, sim, você vai dizer, tem 100 pessoas na fila esperando. Você diz, eu alugo para quem pagar menos ou eu alugo para quem pagar mais? Naturalmente, os preços dos imóveis vão disparar, porque aqueles que pagam menos não há muitos desses malucos. Ao mesmo tempo, nas áreas com aluguel controlado, ninguém vai querer sair, porque lá é barato e em outros lugares fica cada vez mais caro. Aqui é a mesma coisa, sim. Mas depois de 5 anos, onde é barato, os donos das casas começam a ter cada vez menos lucro. O que isso significa? Os preços dos apartamentos continuam os mesmos, mas os preços de todo o resto aumentam. E eles param de limpar, pintar, arrumar e decorar as casas e as ruas. Pensem vocês mesmos por que eles fazem isso. Porque eles não têm mais dinheiro para isso. E os bairros desses apartamentos baratos lentamente se transformam em favelas. A luz desaparece, os mendigos começam a passar a noite lá. A criminalidade aumenta e a polícia tenta não ir muito lá. Sim. Então, se o número de pessoas precisando de trabalho aumentar drasticamente, mas o número de vagas de emprego continuar mais ou menos o mesmo, e o número de pessoas precisando de moradia fizer o mesmo. E nós não estamos construindo mais casas. Nós vamos enfrentar uma crise de acessibilidade nunca antes vista na América, que é exatamente o que está destruindo nosso país agora. A inflação, que todos nós sentimos todos os dias, acontece porque a simples equação de oferta e demanda, que rege toda a economia, foi completamente invertida. Devido a 4 anos de políticas desastrosas na América, o que é um grande problema para esses comunistas de fronteiras abertas que gostam de falar sobre acessibilidade. Eles parecem não conseguir entender, afinal, não querem. Exatamente. É esse tipo de desigualdade que vemos aqui. E esses trabalhadores estão pedindo apenas o mínimo. Eles pedem um salário com o qual possam viver com dignidade. Até pouco tempo atrás, o mínimo justo era $12 por hora. Depois passou para 15. Agora chegou a 30, justo 30. Talvez o problema não seja exatamente com o mínimo, mas sim com o sistema. Brian Nichols. Ganhou 96 milhões de dólares em 4 meses. Para ser sincera, sentada à mesa, trabalhando em tempo integral, eu levaria 2.941 anos para ganhar essa mesma quantia. Você entende que ela é idiota? Espero que sim. Ela acha que gritando e fazendo demonstrações vai conseguir alcançar as pessoas que trazem mais dinheiro para os donos. Ou seja, isso não é da conta dela quanto os donos pagam para os gerentes contratados. Mas ela e pessoas como ela não conseguem suportar os milhões dos outros. Um ator em um filme recebe 20 milhões por um papel, enquanto o outro trabalha 10 dias por 5 mil. Também achei isso muito legal. E ainda paga isso ao agente gerente de impostos. Sim, mas o seu rosto não vai atrair espectadores, mas Tom Cruise ou Nicole Kidman, eles atraem milhões, por isso são pagos para isso. E nenhum protesto ou greve vai trazer isso. Josh Moe, o amor do público e as longas filas no cinema. Vocês fizeram greve por 1000 horas, gritaram na Apple. E mesmo assim, se o seu rosto estiver no cartaz, ninguém. Só talvez por curiosidade alguém. E agora, naturalmente, sua prima com o namorado dela.
Agora vamos imaginar que todos os imigrantes ilegais foram expulsos de Nova York. Os apartamentos onde eles moravam ficaram vagos. Talvez houvesse 3, 5 ou 10 pessoas por quarto. Vagas de trabalho foram abertas em todas as indústrias a procurar trabalhadores. E agora os trabalhadores procuram onde as condições são melhores, onde pagam mais, onde há oportunidade de crescimento, e os empregadores procuram maneiras de atrair e reter bons trabalhadores. Ou seja, os salários e as condições estão melhorando. O The Washington Post afirma que 1 milhão de trabalhadores estrangeiros deixaram o mercado de trabalho desde março. O Post vê isso como sinal de menos oferta de mão de obra, o que beneficia os trabalhadores com salários em alta. Eles seguem superando a inflação e ampliando o poder de compra dos trabalhadores, ajudando a combater o alto custo de vida. Aqui diz que sem imigrantes ilegais, empresas elevaram salários para atrair trabalhadores. Já começou a acontecer. Menos imigrantes ilegais, mais as empresas estão dispostas a pagar aos trabalhadores. E veja, mesmo que a Starbucks não contrate pessoas que estão no país ilegalmente, pelo menos conscientemente, se no geral a oferta de mão de obra no país aumentar e algumas empresas realmente fazem isso. Aqui isso leva. Isso tira oportunidades das pessoas que estão aqui legalmente, forçando mais pessoas a procurar emprego em lugares como a Starbucks. Como seria a situação se a fronteira estivesse fechada? Sim, Sean, sobre isso, precisamos construir cerca de 5 milhões de novas casas. Se olharmos para os estados vermelhos, estamos lidando bem com isso. Um dos grandes problemas do mercado imobiliário é que, nos estados azuis, não estão construindo casas suficientes, além do excesso de imigrantes ilegais ocupando residências. Por que tantas pessoas estão deixando a Califórnia, vice? O vice-presidente destaca uma questão importante. Quem mora em regiões com falta de moradia sofre com isso. Por que está faltando moradia? Ele acabou de explicar porque há menos moradias do que nunca. Não construímos casas e novos moradores também precisaram de moradia. Essa é uma receita para o desastre. Um desastre que só vai piorar em lugares como Nova York, onde o novo prefeito quer congelar o aluguel dos apartamentos com aluguel controlado, o que só vai aumentar a pressão sobre os aluguéis dos apartamentos a preço de mercado. Esses aluguéis vão disparar porque os proprietários de imóveis vão pagar impostos e taxas mais altos do que nunca. Esses impostos e taxas existem e precisarão ser pagos por alguém, geralmente os inquilinos que pagam aluguel de mercado, a maioria em Nova York. Isso ocorre devido ao déficit de moradias, assim como há déficit de empregos para trabalhadores. Sim, isso é ruim, porque priva uma parte da economia de oportunidades, priva os inquilinos de direitos, priva os trabalhadores de direitos. Isso é ruim. Precisamos corrigir essas coisas e punir as empresas, punir os proprietários de imóveis, agravando esses déficits não vai levar a nada. Eles lucram com o meu trabalho. Eu trabalho em feriados e fins de semana. Mas Brian Nichols não acha que vale a pena negociar com o meu sindicato. Ela está certa. Infelizmente, o diretor executivo não acha que vale a pena negociar com o sindicato porque ele tem certeza de que está certo. Claro, todos querem que os trabalhadores da Starbucks, como esse jovem que trabalham duro, ganhem mais e vivam melhor. O problema é que as regras favorecem essas empresas. Eles não precisam seguir regras nem melhorar as condições dos trabalhadores, pois há muitos disponíveis. Alguém com certeza vai dizer, essas condições não nos assustam. Estou pronto para trabalhar no Starbucks, pois procuro emprego há muito tempo, mas não é a única opção. Veja este gráfico do Business Insider sobre salários nas 30 maiores empresas de varejo dos Estados Unidos da América. O Starbucks está incluído. 28º de baixo para cima. Com um salário anual dos funcionários de apenas cerca de $14 mil, isso é menos do que os $17 mil que o mesmo funcionário receberia no McDonald's, mesmo trabalhando lá em meio período. Preste atenção, estamos falando de funcionários de meio período. Quanto ao Starbucks, o novo prefeito quer manter Nova York como uma cidade santuário. O novo prefeito quer manter o status quo, o que permitiu explorar cada trabalhador em nossa economia, seja legal ou ilegalmente.
Infelizmente, isso continuará prejudicando quem trabalha duro, mas foi enganado por um sistema fraudulento que não compreende totalmente. Agora, em 2025, o Starbucks ocupa o 28º lugar dos 30 daquela lista. Eles não parecem os melhores, mas trabalhar no Starbucks é tão ruim assim? Starbucks. Respondeu que seus funcionários já possuem algumas das melhores condições do setor, com salário de $30 por hora e benefícios em cerca de 17 mil cafeterias no país. E insistindo que também investiram $500 milhão em melhorias para a equipe e treinamento. Mas os membros do sindicato dizem que isso não é suficiente. Então, pela pausa, a ideia é: a Starbucks é tão ruim que ninguém trabalha lá, não aguenta críticas, porque eles têm 17 mil estabelecimentos e nem todos são sindicalizados. Mas estamos falando de um equilíbrio muito frágil. A crise de acessibilidade à moradia neste país se tornou tão grave por causa da falta de leis que muitas pessoas ficaram à beira do abismo. E o fato de as pessoas conseguirem um emprego hoje, por exemplo, na Starbucks, não significa que amanhã elas conseguirão pagar o aluguel. Mas a boa notícia é que tudo melhora. A acessibilidade já está melhorando bastante, a situação está se estabilizando, os preços dos ovos caíram muito e o custo da energia também diminuiu bastante. Nós ainda não vencemos a inflação, não conseguimos melhorar o padrão de vida. Para uma melhora significativa, é preciso tempo. É preciso limpar o país dos imigrantes ilegais, mudar as leis que atrapalham os negócios, resolver o problema do custo da saúde, trazer de volta os empregos para os Estados Unidos da América. É preciso tornar nossos produtos competitivos. Isso é aumento da pobreza para todos. Nenhum dos 100 países que adotaram destruição de negócios, congelamento de aluguéis e sabotagem econômica alcançou prosperidade para a sua população. Precisamos cumprir as leis e adotar políticas sensatas. E então, os americanos voltarão a uma situação em que tudo é acessível e o sonho americano voltará a existir. Para aqueles que estão aqui legalmente. Zoran Mamdani, novo prefeito de Nova York, que assume em janeiro, pediu que todos boicotem. A Starbucks publicou isso para mais de 1 milhão de seguidores, assumindo uma posição firme em apoio aos trabalhadores em greve. Sem contrato, sem café, disse ele. Mas a Starbucks teve o melhor dia de vendas da sua história. Não foi apenas bom, foi o melhor. As ações subiram e o boicote, além de fracassar, ainda beneficiou a Starbucks. Talvez você ache que essa é só mais uma história política do Ministério da Economia e Receita contra uma corporação. Mas eu vejo aqui algo muito maior que vai impactar a sua vida, não importa onde você more. Porque o que aconteceu revela uma verdade fundamental sobre como o mundo realmente funciona, e não como alguns acham que ele deveria funcionar. E entender essa diferença vai determinar se você vai prosperar ou lutar nos próximos anos. Vou explicar. Trabalhando anos como fazendeiro, aprendi algo inevitável. Na natureza, pouco importam os seus planos. O frio destrói a colheita, não importa se você acha isso justo ou não. A seca não negocia, ou você entende de verdade o clima, o solo e as estações, ou fracassa. É tudo muito simples. Não se discute com a realidade. Ou você trabalha nela ou ela te esmaga. A economia funciona exatamente do mesmo jeito. O comportamento das pessoas segue padrões não porque elas são boas ou más, mas porque reagem de forma previsível aos estímulos. Se você não entende esses padrões, todas as suas boas intenções são inúteis. Pouse, reflita no que Mamdani tentou fazer agora, pouse. Ele quis prejudicar a Starbucks convencendo as pessoas a não comprarem café lá. Parece razoável, certo? Apoie os trabalhadores, mostre solidariedade, exerça pressão econômica por mudanças. Mas aqui está o que ele não entendeu. Ou talvez ele tenha entendido, mas não se importou, porque o gesto ficava bem para o seu eleitorado. De qualquer forma, a matemática não fechava. A greve em 65 Starbucks e 17 mil, isso é menos de 0,5% dos seus pontos de venda. Mesmo que todos os clientes dessas lojas fossem embora, a Starbucks mal notaria. Sua receita cairia uma fração de %. Não basta para mudar algo. Mas Mamdani achava que seu 1 milhão de seguidores o ouviria e mudaria hábitos só porque ele pediu, movendo milhões de clientes.
Apoie os trabalhadores e você poderá promover os trabalhadores. Promover, apoie e você poderá promover os trabalhadores e você terá todos os meios necessários para avançar no mundo. Apoie os trabalhadores para obter todos os avanços necessários. Apoie os trabalhadores e você poderá alcançar os avanços necessários. Apoie os trabalhadores e você poderá obter os meios necessários para avançar no mundo e participar. A maioria não fará isso. Não por egoísmo, não por indiferença aos trabalhadores, mas porque mudar hábitos é difícil e a maioria das pessoas já tem preocupações suficientes para ainda adicionar política à compra do café. Palavras maravilhosas não estão exatamente relacionadas ao nosso assunto, mas definem com precisão nossa reação aos apelos políticos. Eu farei se isso não me custar absolutamente nada, nem tempo, nem esforço, nem dinheiro. Por que estou contando isso para vocês? Porque não se trata do Starbucks, nem de café, nem de um boicote fracassado. É um padrão que você deve reconhecer, pois impactará a sua vida. Vou falar sobre a antiga Atenas. Eles tinham políticos que prometiam tudo ao povo comum. Vamos tirar a riqueza dos ricos, vamos tornar tudo justo, vamos construir um império. E as pessoas apoiavam e votavam neles. Por que não? Parecia ótimo, mas a realidade era outra. Os ricos levavam dinheiro para fora, os investimentos sumiam, campanhas militares falhavam e Atenas enfraquecia. E sabe o que esses políticos fariam? Eles culpariam todos, menos a si mesmos. Traidores, oligarcas, inimigos externos, qualquer um, menos eles mesmos. Total falta de compreensão sobre o funcionamento real dos sistemas. Esse cenário está acontecendo agora nas cidades americanas. Políticos progressistas prometem reconstruir a economia. Eles tornarão a moradia acessível congelando o aluguel, melhorarão o transporte tornando-o gratuito, reduzirão os preços dos alimentos abrindo lojas estatais e mudarão radicalmente o funcionamento do capitalismo. E isso não vai funcionar não porque eu não concorde com os objetivos deles, mas porque a mecânica não funciona do jeito que eles imaginam. Ouçam com atenção, isso diz respeito a vocês. Quando cidades congelam aluguéis, a moradia não fica mais acessível a longo prazo. A oferta cai, proprietários deixam de construir, prédios ficam sem manutenção, a qualidade diminui e surge escassez, dificultando encontrar moradia. Quando os ônibus se tornam gratuitos, sem um financiamento sustentável, o serviço piora e não melhora. Porque o dinheiro precisa vir de algum lugar, ou cortam, aumentam outros impostos, ou adiam a manutenção até que os ônibus quebrem. Não basta declarar algo gratuito para que automaticamente melhore. Quando o governo tenta administrar supermercados, competindo com os privados, ele perde dinheiro, porque o governo não sabe lidar com o varejo. Eles não têm experiência, não conseguem competir com empresas que passaram décadas otimizando a entrega eficiente de alimentos das fazendas até as prateleiras. Essas não são minhas opiniões políticas. Esses são modelos que se mostraram iguais em cada cidade que os experimentou. Você pode desejar que a realidade funcione de outra forma, mas desejos não mudam como a economia realmente funciona. E aqui está o que você precisa entender. Mamdani vai administrar Nova York. Ele fez todas essas promessas durante sua campanha. Aluguel congelado, ônibus grátis e mercados municipais de alimentos. Ele ia transformar a cidade, mas seu primeiro grande passo público só provou que ele não entende como realmente mudar. Que com empresas, não trabalhar com empresas, que vão trabalhar com empresas, que não vão trabalhar com empresas, que não vão trabalhar com empresas, que empresas, que não vão trabalhar com que não trabalhar com empresas, que não trabalhar com empresas, que não trabalhar com empresas, empresas que não vão possuir presença, empresas que não vão trabalhar com empresas, não trabalhar com empresas que... Veja o que realmente está acontecendo e não o que prometem, não o que soa bonito nos discursos. O que ocorre quando a política enfrenta a realidade? Era exatamente isso que eu queria dizer. Quando as promessas se chocam com a realidade, aqueles que as fizeram culpam tudo e todos menos a si mesmos. Eles geralmente dizem, se tivéssemos tirado ainda mais dos ricos, tudo teria dado certo. Por isso, na próxima tentativa, vamos tirar muito mais. E nós vamos tirar. Nunca os socialistas não tiram outras conclusões. E quanto ao Starbucks?
Eles tiveram o melhor dia da história da empresa no dia desse boicote. O melhor dia da história da empresa. O Starbucks estava nas notícias, na televisão, no rádio e tudo mais. E um monte de gente lembrou que queria café e foi comprar café. E os vendedores ingênuos e enganados em Nova York foram calcular quantos anos teriam que trabalhar para ganhar o bônus que, por causa desse dia, os donos da empresa deram ao presidente A. Mandané. Ele se sacudiu e foi continuar mentindo. Ele não se importa nem um pouco com os funcionários do Starbucks, do Target, do McDonald's, do Walmart. Ele não se importa com desempregados, imigrantes ilegais, moradores de rua e cobradores de ônibus, se ainda existem. Por que eu afirmo com tanta certeza que ele não se importa com os cobradores de ônibus? Porque ele não se importa com nenhum de nós, sejamos nós moradores de Nova York ou não. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber notificações sobre novos episódios. Até logo, até a próxima vez.